Ora, cá estamos nós, mais uma vez boa tarde, já sabem, vamos para Factos em Direto, não tarda nada, mas antes disso, o jogo, que ainda não fiz, mas irei fazer, continua ativo. O 760 300 700 tem lá dentro 12.000 euros, o que, convenhamos, é muito apetitoso. Fim de semana, não tem nada para fazer, avança. 760 300 700 e pode ser que o fim de semana saia esplendoroso. 760 300 700, sempre em frente, para agarrar o dinheiro, ficar com ele. Enfim, melhorar o que puder ser em casa. 760, 300, 700. E agora sim, vamos a mais uma emissão de Factos em Direto. Há 2 anos, a mãe acusou de agressão, mas Joaquim Pereira não se conforma com a queixa que o levou ao banco dos réus. O tribunal considerou-o culpado. Porém, este homem de 46 anos garante que está inocente. Joaquim confessa que teve algumas discussões mais acesas com a progenitora, porém, refuta que alguma vez a tenha agredido fisicamente. Antes de sabermos se Joaquim está ou não a dizer a verdade, convém conhecer a história desta família. Manuel e Maria Pereira tiveram 10 filhos e depressa se tornaram uma das famílias numerosas mais humildes da freguesia de Pedome, Vila Nova de Famalicão. Manuel estava quase sempre no estrangeiro a trabalhar, Maria nunca aprendeu a ler e a escrever e ficou encarregue de tomar conta da casa e da prole. Cada um dos filhos nascia com a certeza de que, acabando a 4ª classe, teria de trabalhar e entregar todo o ordenado em casa. Assim, aos 10 anos, Joaquim Pereira, o 6º filho do casal, já labutava como pedreiro. Mais tarde, tornou-se armador de ferro, passou por uma fábrica de têxteis, acabando por se especializar como técnica de caldeiras de aquecimento. Dono de uma adolescência pobre, Joaquim tinha que fazer pescados ao fim de semana para poder ter algumas moedas no bolso. E foi com essas poupanças que, aos 17, criou uma equipa de futebol de salão, juntamente com os 5 irmãos homens. Foi o desporto que os uniu, dentro e fora do campo, e por isso tudo fazia crer que, apesar das dificuldades económicas, a boa convivência seria coisa para durar toda a vida. Mas não. As coisas não aconteceram assim à medida que os anos passavam. O Joaquim e os irmãos foram tendo algumas desavenças. Vamos espreitar. Joaquim conta que a discórdia entre irmãos começou quando todos ainda eram solteiros e viviam debaixo do mesmo teto. Porém, as desavenças agravaram-se a partir do momento em que cada um foi à sua vida. Passava-se que eu sabia, que eu tinha a noção disso, que os meus pais não faziam por igual aos filhos. Portanto, havia diferenças de uns para os outros. Portanto, uns eram mais beneficiados em dinheiros, outros eram mais beneficiados, se calhar, na alimentação. Ia lá comer, ao meio-dia. Eu, ao meio-dia, e pagava. E o meu pai chegou-me a dizer isso, que eu não escondo. Dizer-lhe, Fernando, tu não pagas porque os teus irmãos também cá também não pagam. E, portanto, tu és filho como os outros, tu não pagas. E coisas assim, por aí fora. As pequenas guerras entre irmãos não tinham fim à vista, mas o assunto nunca era discutido à frente dos pais. Por isso, Joaquim confessa que até as reuniões familiares se chegaram a ser encenadas pelos 10. Então, quando o meu pai tentou fez 50 anos de casado, a gente tentou, uns através de outros, tentámos juntar tudo lá em casa. Naquele dia conseguimos, e depois fez-se uma festa. Se calhar alguns que lá estiveram, se calhar não era muito vontade, mas lá estiveram. Mas no dia estiveram lá. Pois as guerrilhas entre irmãos continuavam e nem mesmo quando o patriarca sofreu um acidente vascular cerebral, a família se uniu. A verdade é que Manuel Pereira encontrava-se ainda em convalescença quando uma das filhas terá tomado uma iniciativa que acabaria por colocar o idoso a par da discórdia da prole. Uma irmã minha escreveu uma carta ao meu pai de pontilha desse sítio, que é a minha mãe que por lá fora, que a minha mãe, que há uns que faz, outros que não faz, uns que são filhos da mãe, outros que são filhos da... E ela estava queixosa e mandou essa carta ao meu pai. Portanto, eu fiquei chateado, porque acho que não era um momento oportuno, porque ela teve, em 30 anos, ela teve muito tempo de ter uma conversa com o meu pai. E quanto mais, quando mandou a carta, o meu pai estava a recuperar de uma grave doença, que foi um AVC. Pronto, a partir daí o meu pai não andou bem. Penso eu, foi uma das coisas que arrumou mais depressa com o meu pai. Manuel Pereira acabaria por morrer em agosto de 2004, apenas 6 meses depois de ter lido a carta. Apesar de tudo, as coisas mudaram. E para pior, depois do falecimento do patriarca da família.
Joaquim conta que ele e alguns irmãos quiseram desde logo assegurar o bem-estar da mãe, não a deixando sozinha. Um irmão meu acabou por ir viver lá para casa. A minha mãe entregou tudo, a minha mãe entregou as contas do banco, a minha mãe entregou tudo. E disse, tu é que cuidas da casa. Pronto, o meu irmão fez lá uma reunião. A respeito das almoçaradas que se lá faziam, festas assim, era assim. Podia-se continuar a fazer. Só que as pessoas que lá viessem nesse dia pagavam, ao fim, dividiam-se as contas e pagavam um X cada um. Pronto, toda a gente concordou. Mas Joaquim diz que a aparente compreensão foi só de pouca dura e, no instante, os atritos recomeçaram. Por isso foi marcada a nova reunião familiar, que, ao que tudo indica, terá acabado numa autêntica peixeirada. Os meus outros irmãos entraram, no dia da reunião, entraram para a porta dentro, começaram logo, ainda a reunião não tinha começado, já estavam a acusar uns aos outros. E então começaram a dizer que o que lá estava, que não estava a dar uma boa alimentação à minha mãe, que a minha mãe queria dinheiro para isto, que não tinha. Portanto, queriam eles dizer que ele é que gastava o dinheiro como quisesse da minha mãe, e então eu estava tão nervoso com aquilo, a ver as acusações que eles tinham feito ao meu irmão, e eu sabia que são injustas, sabia que era justo. E então eu dei lá um palavrão. Então a minha irmã entrou para a porta dentro e começou lá na peixeirada. Ela chamou-me filha da... E então aí eu já estava no stress fora de mim e estou dando uma sapatada. E outra minha irmã minha disse, e esse lambão, e esse lambão. E eu então dei-lhe outra sapatada, pronto. E a coisa ficou por ali. Cada um regressou à sua casa, incluindo o irmão, que foi obrigado a deixar de viver com a mãe. Tempos depois, Joaquim resolve ter uma conversa com ela, mas assegura que o irmão mais novo lhe vedou qualquer possibilidade. Se o meu irmão ganhou para mim, encosta a cara dele à minha, a dizer que eu não tenho nada aqui para lá, não sei o quê, que aquilo que não tem nada aqui para lá, e então eu vou dar uma sapatada. Foi a minha mulher a agarrar, foi a minha sobrinha, e aquilo andou-se ali até que ele fugiu. Fugiu, aquilo acabou ali. Só que a minha mãe realmente estava no chão. Foi no chão, que a minha mulher disse que caiu, e que a ajudou a levantar, e eu vim-me embora. No dia seguinte, Joaquim conta que ficou perplexo ao ouvir a vizinhança comentar que tinha agredido a mãe. Meses depois, recebeu uma carta do tribunal constituindo-o arguido pelo crime de ofensas à integridade física. Queixa esta, apresentada pela própria progenitora. Eu fui acusado de bater no meu irmão e na minha mãe. No Francisco Paulo bati. Dei uma sapatada malada, assumi no tribunal. A minha mãe não, porque a minha mãe não bati. Não bati. Isso é ponto certo. Eu não bati na minha mãe. Mas o juiz não ficou convencido e condenou Joaquim ao pagamento de uma indenização de 1.500 euros à mãe e 1.000 ao irmão. Ele pagou tudo no dia seguinte, mas ainda hoje não se conforma com a sentença. A minha mãe apresentou testemunhas falsas, que, para dizer que eu bati na minha mãe, eu não bati, são falsas. Para mim, deve ser a coisa mais horrível que uma pessoa pode sentir, é ser acusado daquilo que não fez. Ou ia bater à minha mãe. Não há motivos para bater numa mãe. Eu era a única coisa, eu preferia, sei lá, fazer lá o que é das tripas de coração, fazer o que é, do que bater na minha mãe. O José António, que antes já o conhece, o José António de Landa, que sempre nos acompanha-nos sempre à sexta-feira. Olá, José António, boa tarde. Boa tarde. Vamos começar então a colocar os dispositivos para fazermos o teste do polígrafo ao Joaquim. Já sabem, é um teste que não engana, a verdade vem sempre ao de cima. Como também já conhecem aqueles que estão familiarizados com os nossos procedimentos, o Joaquim neste momento está a ser todo equipado com os vários sensores que o polígrafo exige, um para a respiração, outro para o ritmo cardíaco, a tensão arterial, este mais familiar, e ainda serão colocados 2 sensores nos dedos para a transpiração, para o caso de começar o corpo, o metabolismo do Joaquim produzir alguma coisa. Tudo isto o polígrafo lê e descodifica. A mentira aqui não passa, só a verdade. Ora, já sabes, Joaquim já fez este teste durante a manhã, em privado com o José António. Vamos fazer aqui a confirmação dos dados, é sempre assim o nosso procedimento, é assim que deve ser. Já sabe também que deve responder às minhas perguntas com sim ou não.